Graça e paz do Senhor Jesus, continuando hoje o livro de Judas, porque ontem foi cortada a gravação, não sei porquê. Então eu havia parado quando estava falando, apacentando-se a si mesmos sem temor. Se você está se apacentando sozinho, se você acha que você não precisa de um pastor para fazer o seu apacento, saiba que o Senhor colocou pastores nesta terra para apacentar rebanhos. E você não pode se apacentar sozinho. Você está sem temor a Deus se você tem feito isso. Então corrija isso na sua vida. Volte para o rebanho, volte para o apacento de um pastor, porque isso é uma ordenança do Senhor. Você não pode achar que você pode ser pastor, que você pode ser seu profeta, que você pode você mesmo louvar, você mesmo adorar, você mesmo interceder, você mesmo fazer tudo que você tem que fazer dentro de uma igreja, que uma igreja completa, o corpo de Cristo tem que fazer, e você achar que você pode fazer tudo sozinho. Porque você não pode, você está sem temor, você está fora do apacento do Senhor, você está fora dessa palavra. Pense muito a respeito disso. E Judas continua dizendo assim: são nuvens sem água, levadas pelo vento, eles não têm água. A falta da água é a falta de Jesus, porque Jesus é a água da vida. E ele diz, eles são nuvens que não têm água, levados por qualquer vento de doutrina, vão para um lado, vão para o outro, estão numa igreja, depois estão na outra, depois estão em casa. São levados por doutrinas diferentes, por ventos diferentes, vão mudando, né? De uma para outra parte, de um lugar para outro, são como árvores murchas, infrutíferas, não tem água e não tem frutos, 2 vezes mortas, desarraigadas, não tem raiz, não tem água, não tem frutos, não tem raiz em si mesmos. Ondas impetuosas do mar, sabe as ondas que vêm, que vão, que vêm e que vão, que são levadas e que toda vez que voltam para a terra trazem aquela sujeira do mar? É isso aí, que espumam as suas mesmas abominações. Aquela espuma que vem traz junto toda aquela sujeira. E assim são essas pessoas, segundo Judas, são estrelas errantes. Estrelas errantes quer dizer estrelas que não têm brilho. São essas estrelas que essas pessoas são, estrelas errantes, sem brilho próprio. Então não tem água, não tem luz, não tem brilho, são levados pelo vento, são desarraigados, são infrutíferos e assim vai. Eternamente para quem está reservado, sabe o que? A negrura das trevas. Misericórdia, que você não esteja nessa lista das pessoas que se apacentam a si mesmos, que são desarraigadas da sua igreja, que são desarraigadas do corpo de Cristo, que estão fora do corpo, porque não querem se congregar, porque ninguém é bom o bastante para elas. E destes profetizou também Enoque, até Enoque profetizou a respeito dessas pessoas. Enoque, que foi o 7º depois de Adão, dizendo o seguinte: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, aleluia, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Você vai querer vir com o Senhor? Junto com Ele virão os seus santos. Junto com o Senhor nós estaremos. Junto com Ele para julgar todos aqueles que não deram ouvidos a essa palavra, que agiram impiamente, segundo os seus pensamentos, segundo suas vontades, segundo suas concupiscências, não dando atenção a essa palavra, não dando o devido temor e tremor a esta santa palavra. Viveram conforme a sua cabeça, conforme o seu pensamento. Eu vou viver assim mesmo, eu não quero saber do que Deus fala, do que Deus pensa, do que Deus acha. Eu vou viver a minha vida conforme eu tenho que viver, e assim esses serão julgados por Jesus Cristo na sua vinda junto com os seus anjos. Que você esteja do lado de cá, dos que vão vir com Jesus, e não daqueles que serão
julgados e condenados. Estes, sabe o que eles são? São murmuradores, diz o apóstolo Judas. Eles são murmuradores, são queixosos da sua sorte, estão sempre reclamando, nunca tá bom, viu? Andando segundo suas concupiscências. Pensa naquele povo que nunca tá bom, que não sabe da graça, que tem casa, que tem comida, tem roupa lavada, tem teto, tem cobertor, tem tudo, mas nunca tá bom. Tá sempre reclamando, ai, porque falta isso, porque falta aquilo. São murmuradores, são queixosos, nunca são gratos o suficiente ao Senhor, andam segundo suas próprias cabeças, suas próprias concupiscências, suas próprias ideias, seus próprios pecados, e cuja boca diz coisas muito arrogantes. Eles ousam blasfemar do Senhor. Ai, não é bem assim, vocês são exagerados, a palavra diz isso, mas não é bem assim. São coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa, do dinheiro. Mas vós, amados, agora ele vai começar a falar do contrário dessas pessoas, desses que não são assim, que não são arrogantes, que se submetem a Deus, que vivem segundo essa palavra, que andam debaixo de pastoreio, que se submetem às autoridades que o Senhor constituiu. Ele diz, vós, amados, lembrai-vos essas coisas que foram preditas pelos apóstolos. Que coisas do nosso Senhor Jesus, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria sim escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separam. Eu sou suficiente, eu posso fazer a minha oração sozinho, o meu culto sozinho, eu posso entender essa palavra sozinho, eu não preciso de ninguém. São os que se separam a si mesmos, sensuais, que não têm o espírito. A sensualidade está neles, viu? É um perigo. São pessoas que se voltam para a sensualidade, estão mais atentos aos anseios e aos desejos carnais do que aos espirituais. Eles não têm o espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Sobre o que nós temos que nos edificar? Sobre a nossa santíssima fé. Somos edificados dia após dia. Aleluia. O que mais ele diz? Orando no Espírito Santo sem cessar, viu? Orar sem cessar no Espírito Santo. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Conserve-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, tenha piedade, e salvai alguns com temor. Nós nos apiedamos daqueles que não têm ainda o entendimento dessa palavra, que ainda não entenderam que precisam se submeter a ela, que ainda não entenderam que tem que estar debaixo de pastoreio, dentro do corpo de Cristo, orando em espírito o tempo todo, jejuando, meditando nessa palavra. Você tem um dever, você tem que pregar para essas pessoas e tentar salvar alguns com temor. Não vamos conseguir salvar todos, né? Mas vamos tentar salvar alguns, arrebatando-os do fogo, diz essa palavra, odiando até a túnica manchada de carne. A túnica manchada de carne significa pessoas carnais, que estão sempre agindo conforme a sua carne. Odeie até a roupa, até a túnica manchada de carne. E ele diz, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao Deus único, salve o Salvador nosso, seja a glória, majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. E assim termina esse livro maravilhoso de Judas. Ele nos dá uma notícia, ele nos dá um recado muito sério,
muito importante. E nós temos que estar guardados, firmados na nossa fé. Guardai a sua fé. Seja firmado no corpo de Cristo, porque o diabo não pode contra o corpo de Cristo. Contra você sozinho ele pode, mas contra o corpo, contra a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecem. Esse é o recado do livro de Judas, que você se submeta e que você não creia, não acredite que você sozinho pode fazer alguma coisa. Você precisa estar no corpo, você precisa da fé, você precisa do Senhor, você precisa crescer na graça, no conhecimento de Cristo Jesus por meio desta santa palavra. Aleluia! Ontem eu não consegui terminar o livro de Judas e hoje eu creio que eu terminei. E amanhã, em nome de Jesus, nós vamos começar o primeiro capítulo maravilhoso de Apocalipse, a apresentação do Senhor Jesus ao apóstolo João, naquela visão maravilhosa que ele deu no primeiro capítulo de Apocalipse. É muito lindo o livro de Apocalipse, mas não é para a gente ter medo aqueles que estão nessa palavra, porque aqueles que não estão vão ficar bem arrepiadinhos com o que vai acontecer com os que não estiverem firmados nessa palavra. Um abraço e até amanhã, em nome de Jesus.